no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre saúde. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram diagnosticados nesse ano mais de 36 mil casos só de chikungunya. 16 pessoas morreram. O roteiro é o mesmo dos últimos anos. O verão vem chegando e o Aedes aegypti entra em cena. De forma preventiva, a Secretaria Estadual de Saúde lançou uma campanha contra o mosquito que é transmissor da dengue, da zika e chikungunya. De acordo com a Secretaria, entre janeiro e novembro desse ano, foram registrados 36.102 casos de chikungunya e 16 óbitos. A dengue teve 13.886 notificações e 2 mortes. Já a zika teve 2.223 casos e nenhum óbito. Cerca de 80% dos focos são registrados dentro de casa. Por isso, é sempre importante não deixar a água acumulada em vasos de planta, lixos e calhas. Essa é a forma mais eficiente de evitar a proliferação do mosquito. O que fazer para se prevenir do mosquito Aedes? Para saber essas e outras respostas, eu converso com Luiz Fernando Passoni. Ele é médico infectologista do Hospital dos Servidores do Estado. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Como diferenciar se a pessoa está com dengue, zika ou chikungunya? Bem, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui. As 3 doenças são doenças febris, quer dizer, elas começam com febre. Né? Febre e dor no corpo. Então é muito difícil, às vezes, você diferenciar se a pessoa tem dengue, se tem chikungunya ou se tem zika. Porque, além da febre, as 3 dão dor no corpo, dores no corpo. Né? É claro que a dengue, por exemplo, dá mais dor muscular. Chikungunya dá mais dor articular nas juntas, nas dobras, né? Mas isso não é uma regra, né? Então, às vezes, é muito difícil você falar, você tem chikungunya, sem ter um exame que diagnostique especificamente aquela doença. Então, por exemplo, todas as 3 dão alteração na pele, né? Você pode ter uma vermelhidão no corpo. Por exemplo, na dengue, essa vermelhidão aparece mais tardiamente. Na chikungunya, às vezes, mais precoce. Na zika, mais precoce ainda. Uns coçam mais, outros coçam menos. Mas nada disso permite que você fale, você tem chikungunya, você tem zika, você tem dengue. Né? Na verdade, esses pacientes você tem que fazer exames específicos para diagnosticar qual dessas 3. E você tem que abordar o doente de uma maneira pensando na mais grave. A mais grave é o dengue por causa do risco das complicações do dengue, né? Da hemorragia, do choque, né? Da hipotensão. Mas clinicamente é difícil. Por exemplo, o zika, ele dá mais conjuntivite, olho vermelho. Né? Então você fala, isso daí provavelmente é zika. Mas não existe uma regra, não dá hoje em dia para você afirmar. O ideal é procurar, né? O posto de saúde, a saúde da família. Né? Todas essas doenças hoje estão tratadas nas unidades básicas, né? Então é por isso que se você tem um aumento de casos, é importante você ter uma unidade básica, as unidades básicas próximas ao domicílio, né? E preparadas para receber esses pacientes, para orientar, né? Orientar o que vai fazer, a hidratação, os cuidados, a analgesia, né? O remédio para diminuir a dor. No caso da chikungunya, doutor, o que fazer? A chikungunya, ela dá muita dor articular, né? Então, essa dor nas juntas, pode ser em pequenas juntas da mão, por exemplo, do pé, mas pode pegar punho, pode pegar articulação do ombro, do cotovelo, e pode durar pouco tempo, 1 semana mais ou menos de dor, mas em alguns pacientes essa dor pode continuar. E às vezes pode durar meses, semanas, meses e até anos. Né? Pode virar uma coisa crônica. A pessoa que estiver apresentando esse quadro, ela deve esperar ou imediatamente procurar o posto? Eu acho que o ideal é procurar logo o posto. Né? Por quê? Para receber justamente essas orientações. Né? E dependendo do quadro clínico, a pessoa vai ser orientada ou a voltar todos os dias ao posto para fazer exame. Não existe nenhum remédio específico para você tratar, nem dengue, nem chikungunya, nem zika. Né? Então, o tratamento é tratamento sintomático. É remédio para dor, evitando aspirina, evitando anti-inflamatório. Né? Por quê? Porque esses medicamentos você pode
corre o risco de sangramentos, né, de outras complicações. Então, o que você pode usar é paracetamol, é dipirona para dor, e vai ter que tratar com esses analgésicos. Em caso de dor mais forte, o médico vai orientar remédio mais forte para aliviar a dor, né? E a pessoa tem que entender que essas infecções, elas são autolimitadas, então elas vão durar um período, né, vai durar mais ou menos 5 dias, uma semana, e na maioria dos casos isso vai melhorar. E aí a pessoa tem que aprender que ela vai ter que conviver nesses dias com essa dor, né? E o nome das doenças, o nome dengue também é chamado de febre quebra-ossos, que é de tanta dor que dá, mas a dor não é no osso, é dor muscular. Chikungunya é um termo africano que quer dizer pessoa encurvada, porque a dor no corpo é tanta nas articulações que as pessoas às vezes já chegam no médico sem conseguir andar direito, ou todo encurvado, andando com dificuldade. A pessoa vai ter que acostumar, porque não tem um tratamento específico, tem que esperar o tempo da doença. Agora, doutor, vamos falar de prevenção. Como fazer para prevenir a doença? Olha, a doença é transmitida pelo mosquito, né, pelo Aedes. Então, o ideal é o quê? Você combater o mosquito, né? Então, isso é um trabalho de todo mundo, né? As pessoas controlarem os criadouros do mosquito, é evitar a água parada, que é onde ele se reproduz. Então, isso tem que ter a participação da população, assim como tem que ter a participação dos próprios órgãos de governo. Então, é um trabalho conjunto. A primeira coisa é essa, tentar diminuir a quantidade do mosquito, porque quanto mais mosquito tiver, maior o risco de você ser picado e se infectar, né? E outra coisa é a prevenção individual, é usar o repelente, né? E aí tem que usar o repelente ideal, né? E aí o cuidado maior, porque repelente não é uma coisa fácil, às vezes nem é hábito das pessoas usarem, né? Mas, por exemplo, na grávida é uma coisa importantíssima, né? Por quê? Porque ela pode ser picada e pegar zika, e aí tem outras complicações para o feto. Agora, doutor, em algumas regiões da cidade os números só aumentam. Por quê? Então, por exemplo, quando você pega o município do Rio de Janeiro, você vê o maior número de casos, por exemplo, em Jacarepaguá, em Campo Grande, que pode ser o maior número de casos por causa da concentração de pessoas, maior número de pessoas vivendo nessas regiões. Mas pode ser também que existe uma quantidade maior de mosquitos, de criadouros nessas regiões. Então, as pessoas que moram nesses locais têm que estar mais atentos para o risco. E agora, chegando o verão, né, a multiplicação do mosquito acaba sendo maior também. Então, aumenta o risco das pessoas. Então, pode ser que o número de casos venha a aumentar ainda mais agora com o verão. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Luciana, eu que agradeço, né, de estar aqui, dessa oportunidade, de a gente poder falar sobre essas doenças. Eu acho que é importante que a população tenha consciência também do papel de cada um, além, claro, do papel do governo, dos governantes, mas também cada um tem que fazer a sua parte no combate a essas doenças tão severas. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.